Eu lembro que minha avó falava, minha avó veio da roça, né? Ela falava que naquela época, o que valia era quem você é. Fulano de tal, filho de fulano de tal. Falou, está falado. Eu conheço quem é, conheço a família dele. Hoje, quem é você? Eu sou o Roberto. O cara vai lá, Roberto, CPF, aí ele vai puxar a capivara. E tem uns camaradas que tem capivara grande. E é uma coisa interessante, porque esses números hoje, eles dizem muita coisa a nosso respeito, muita coisa. Eles sabem onde você tem conta, em que banco você tem conta. Eles sabem se você está devendo na praça. Quem está devendo na praça aí? Já rolou um? Ele sabe o que você faz. Olha que interessante. Não sei se você sabe, mas tem vários algoritmos hoje na internet que diz o que você faz, o que você gosta, o que você assiste. Ou seja, você é um número, mas que eles sabem tudo sobre esse número. Você já viu o aplicativo? O aplicativo tal pede permissão para ver a sua localização. Ele sabe onde você mora. Ele sabe até os seus trajetos. É louco, né? É muito interessante. Ele sabe que eu vou para São Paulo direto, então ele coloca assim, houve um acidente na Dutra no quilômetro tal. Ele já me comunica porque ele já sabe que possivelmente eu vou por aquele caminho. Então, no fundo, hoje, nós somos números. Talvez eu não sei mais quem eu sou e nem você. Pior, tem gente que não sabe nem mais o que é hoje. Tem gente que já não sabe mais o que é. Quem que eu sou? Não, o que eu sou. E o pior de tudo, eu queria que você prestasse muito bem atenção no que eu vou dizer. Hoje os números que apresentamos são mais importantes do que a integridade com que vivemos. O número que você apresenta é mais importante do que a tua integridade. A pessoa não quer saber se você é íntegro, eles querem saber os seus resultados. Quando a gente nasce, nós somos um número na tela de um computador. Quando a gente morre, a gente é um número na tela do computador. O que a gente produz durante uma vida, são números na tela do computador. E quando você morre, eles sabem exatamente o quanto vão pagar até para sua esposa, ou seja, eles sabem tudo. E eu e você hoje, estamos inseridos nesse sistema. Quer ver uma coisa louca? Quem são os nossos heróis? Quem são as nossas referências? A minha referência é o Zé. Conhece o Zé? Qual o Zé? O Zé que mora ali em cima, rapaz, casado há 40 anos com a mesma mulher. Você sabia que uma vez ele encontrou uma maleta cheia de dinheiro, e ele não sossegou até achar o dono da maleta? Sério? E a mulher dele, a Maria? Maria, mano, mulher fiel, linda, nunca traiu o marido. Mulher fiel, companheira, boa mãe, ajudadora. Sério, sério, esses heróis não são os nossos heróis. Não são. Quem são os nossos heróis? Fulano de tal, milionário. Não estou dizendo que todo mundo que é milionário conseguiu o seu dinheiro de maneira ilícita. Não é isso, galera. Tem muita gente séria. Tem muita gente que faz por merecer. O cara estudou, o cara trabalhou. Ele chegou lá de maneira lícita, sem pisar em ninguém. Detalhe, talvez muitos, se tivesse agido como muito se vê aí fora, passando por cima de todos, ou seja, o cara tem ele o objetivo, quem cruzar na frente dele já era. Talvez eles estivessem muito mais longe do que eles estão hoje, mas por valorizar a vida, por valorizar pessoas e relacionamentos, eles estão ali. Mas mesmo assim, muita gente chega lá. Quem são os nossos referenciais? Essas pessoas. Pessoas que apresentam números para nós. E o pior de tudo, hoje as pessoas, nós nos contentamos com isso. Quem é você? Eu vou te mostrar quem eu sou. Olha meu Facebook, olha meu Instagram, olha as minhas redes sociais, olha o meu carro, olha o meu dinheiro. Será que é isso, gente? Os números hoje nos quantificam e nos qualificam. Mas isso não é verdade. Porque tem muita gente pobre. Mas a riqueza que tem aqui dentro, dinheiro no mundo nenhum pode pagar. E tem gente rica, mas que infelizmente é pobre, como diz a palavra em Apocalipse 3:18, se eu não me engano, 3:15 para frente ali. Pobre, cego e nu. Te aconselho a comprar o ouro refinado, vestes porque você está nu, e ainda colírio para os olhos para que você volte a ver, porque você é cego. Muitos de nós
a gente não enxerga, porque às vezes a gente está assim. Mas você sabe o que é a coisa mais interessante? É que nós somos números, mas não é assim. Porque quando você nasceu, não foi dado um número para você, foi dado um nome. E esse nome, gente, olha que coisa louca. O judeu, por exemplo, ele valoriza o nome. E você tem um nome que talvez tenha sido dado para você por diversos motivos. Um dos motivos, por exemplo, eu já vi. Teve uma época, isso há muitos anos atrás, tinha um ator famoso de Hollywood chamado Marlon Brando. Lembram disso? Lógico que lembro. Tem uns caras aí que tá barba branca, eu não lembro não, nunca vi. Eu vi um monte de garotos chamando, respondendo pelo nome, ô Marlon, fala mãe, Marlon Brando. Vocês viram isso aí já? Tem vários nomes, vários. Elvis, Jimi Hendrix, eu conheci um garoto que chamava de Jimi Hendrix. É sério, sério. Eu já ouvi tudo que você possa imaginar. E muitas vezes, a mãe colocou esse nome porque achou bonito, pode ser. Mas muitas vezes, sabe o que é? Às vezes esses nomes são quase que um desejo dos pais, uma luz, uma direção para os filhos. Eu gostaria tanto que meu filho chegasse lá, fosse aquele sujeito, se tornasse uma pessoa, sei lá, de relevância. Então é quase que uma profecia paterna e materna. Eu desejo que meu filho seja fulano de tal. E às vezes acontece, né, gente? Tem os nomes que é um desejo dos pais terríveis, né? Eu já vi cada nome que só Jesus na causa. Só Jesus na causa e o homem no cartório para mudar o nome. Você entendeu? Ó, não sou eu que estou falando não, hein? Ó. Né? Agora, tem outros nomes que nós recebemos também. Porque de repente você nasceu com o nome Roberto. Mas ao longo dos anos, você tem um novo nome atribuído. Aí você fala assim, injustamente? Nem sempre. Quer ver uma coisa? Quando você entra em alguma rede social, muitas vezes em alguns jogos ou algumas coisas, eles atribuem nomes a você. Já notou isso? Você sabia que alguns nomes, não literalmente de um avatar, mas existem alguns algoritmos que trabalham dessa maneira, não são todos, mas são assim. Eles olham o teu perfil. Então se você é um cara que gosta muito de surf, essas coisas, automaticamente ele indica para você um avatar de um carinha segurando uma prancha de surf, algum nome, Oceans, algum nome que associe a tua maneira de navegar na rede. Então existem alguns atributos que nos são dados, mas que têm um certo sentido. E muitas vezes a gente recebe alguns nomes que a gente compra. Sabe quais são esses nomes? Vagabundo, imprestável, não vale nada, fracassado, derrotado, zero à esquerda, que muitas vezes a gente recebe das pessoas mais próximas de nós. Às vezes dos nossos pais, às vezes dos nossos amigos, às vezes das pessoas que a gente acompanha. E aí eu pergunto para você, isso tem peso? Tem sim. Eu já conheci tantos garotos que tinham mágoas, não eram mágoas, eles tinham peso nas costas, porque a mãe ou o pai disseram para eles, você é um vagabundo e você nunca vai ser nada na vida. Talvez por algum motivo, deram algum motivo, talvez, levanta todo dia 13h, não corre atrás de emprego, não estuda, como um atributo que você recebe, um avatar que você recebe diante das suas navegações, diante de quem você é. Porque se você procura o tempo inteiro liquidificador, quando você entra no Google lá, o que aparece? Propaganda do quê? Liquidificador. Às vezes as pessoas, elas olham tanto para você, daquilo que você vive, e elas oferecem para você aquilo que elas veem em você. Então nem sempre é sem causa. Mas eu queria contar para vocês a história de uma pessoa que viveu em outra época, mas não é diferente de mim e de você. Se chama Jeremias.
Um nome que tem muitos significados, galera, mas um dos que eu mais gosto, e para mim é o que mais faz sentido, Deus é exaltado. É um homem que recebeu uma profecia quando ele era pequeno, e eu queria ler esse texto para vocês. É tão legal esse negócio de Bíblia, né? No telefone. Jeremias 1,4 diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Sabe o que eu queria que você entendesse? Que eu e você não somos um acidente de percurso. Não importa qual é a tua origem, não existe por acaso. Você acredita nisso? Se você não acredita, eu vou te dizer, mude, faça um mindset, mude a sua cabeça, porque não existe coincidência para Deus. E aí, a segunda coisa que geralmente acontece com a gente, do mesmo jeito que quando a gente ouve assim, ó, você é um imprestável, nessa noite eu queria te dizer o seguinte, como Deus disse para Jeremias, você tem uma importância no reino. Aquilo que o Arthur falou aqui para mim, foi muito pontual, e muito dentro daquilo que eu quero falar. Ele falou assim, hoje você está aqui, mas Deus escolheu você para estar aqui hoje. Você não está aqui por acaso. Você acha que eu me importo com o número de pessoas? Não me importo, galera. Uma vez eu fui pregar numa igreja e o pastor chegou para mim, Juninho, olha, não tem muita gente na igreja, você se importa, você quer trazer a palavra mesmo assim? Eu falei, pastor, eu não estou preocupado com o número de pessoas. O meu mestre precisou só de 12 para mudar o mundo. Ele pode fazer muito na tua vida. Deus não precisa só do Juninho, do AP, não precisa só de quem está na frente na liderança, não. Ele precisa de todos, e Ele quer usar todos. Eu não sei o que você ouviu até hoje na tua vida, mas hoje Ele quer te dizer que Ele te escolheu no ventre da tua mãe. Ele te conheceu lá no ventre da tua mãe. E talvez o segundo passo, quando a gente ouve isso, é, Senhor, mas eu? Como eu? Eu sou um mero cidadão. Eu não sei nada. Talvez, Senhor, eu seja realmente imprestável, como falaram que eu sou. Talvez eu seja uma criança, talvez eu seja isso ou aquilo. Eu acho tão bonito que Deus fala assim mesmo para ele. Então, Jeremias disse para Deus, então ele disse Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. E Deus diz assim, não digas isso, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E eu acho bonito que ele diz assim no verso 9, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. O que eu quero te dizer nessa noite, é que Deus não precisa dos grandes, daqueles que têm grandes números. Deus precisa daquele que está disponível. Porque o que Ele quer fazer com você, é colocar em você a capacidade de fazer a vontade dEle. Você não precisa, eu estou pronto ou não estou pronto. Não, não é assim que funciona. Você tem que fazer como Isaías disse, Senhor, eis-me aqui. Uma vez a gente foi tocar num lugar, e eu lembro que era um lugar, um ginásio, e tinha muita gente. E na hora do apelo, sabe quantas pessoas falaram assim, eu quero andar com Deus. Hoje eu tomo uma decisão, eu quero viver tudo isso aí que esses caras estão falando. Sabe quantas pessoas fizeram isso? Chuta aí. Uma. Esse dia, eu sei que a gente não pode olhar para números, mas o homem é uma desgraça. A gente olha para números. E quem fala que não olha é mentiroso. A gente olha sim, galera, a gente olha para números. Não pode, é uma luta que a gente precisa ter com a gente mesmo. E nesse dia, rolou uma pegada tipo, Deus, eu vou parar, vou vender sanduíche natural na praia e esquece.
fim de carreira, Deus. Depois dessa, eu lembro, mais ou menos, eu acho que uns 10 anos depois, um homem bateu nas minhas costas. Falou assim: Juninho, você sabe quem eu sou? Eu olhei para ele, lógico que não. Faço a mínima ideia, né? Aí ele falou: pois é, lembra de uma cidade tal? Eu falei: lembro da cidade, mas não lembro do lugar, do evento, nada. Lembra de um lugar? E ele foi tentando me fazer lembrar. Aí ele falou: cara, na hora do apelo só teve uma mão levantada. Eu falei: lógico que eu lembro. Opa, nunca mais vou esquecer. Rapaz, não vou esquecer nunca. Aí ele falou: pois é, fui eu. Aí eu falei: sério, cara? Sério. Ele falou assim: aquele dia, eu aceitei a Jesus. E eu me apaixonei tanto por esse Jesus, mas tanto, 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 que aquilo começou a queimar no meu coração, e eu descobri que Deus me escolheu, e que existia um propósito de eu estar naquele dia. Eu ouvi a voz de Deus me chamando, no meu coração, e Ele falou: Deus, eis-me aqui, mas eu não sei nada, então eu vou estudar. E Ele falou que Ele começou a ler a Bíblia, e começou a estudar, começou a pesquisar. Aí Ele falou: não é o bastante. Aí ele foi para um seminário, e aquele desejo começou a aumentar. Ele falou: cara, Deus está me chamando para o pastorado, eu vou ser um pastor. E aquele dia ele disse: hoje eu sou um pastor de uma igreja, eu não lembro, mas era mais de 500 pessoas, podia ser de 100 pessoas, não importa. Onde eu estou querendo chegar ele ouviu, e entendeu que a capacidade não estava nele. E aí você pode dizer assim para mim: cara, mas eu já fiz isso, Juninho, eu já desejei, mas eu tive tantos desânimos. Só você? Juninho, teve hora, rapaz, que eu quis desistir de tudo. Só você? Aí você fala assim: Juninho, você tem a resposta para mim? Eu não tenho. Essa palavra é muito longa, mas hoje eu encurtei. Eu queria deixar para vocês aquilo que o Senhor deixou para mim, porque o Senhor, Ele fala sempre pela palavra dEle. O Juninho não tem a resposta, mas a palavra de Deus tem. Jeremias teve basicamente duas crises de existência, porque ele era solitário, ele se sentia sozinho, o povo queria matá-lo, conspiravam. Por quê? Porque Deus o levantou para dizer o seguinte, em resumo: aí Judá, a casa vai cair, vocês foram tão infiéis, Deus amoroso, e vocês viraram as costas para Deus, a casa vai cair, porque Deus já avisou várias vezes e vocês não deram ouvidos. Você acha que um cara que está trazendo uma mensagem dessa é bem-vindo? É mais ou menos como um oficial de justiça tocar a campainha todo dia na tua casa: pim, bom, meu amigo, só para avisar que você vai ser despejado. Cara, depois da quarta vez, a hora que fizesse pim, bom, aparecia o cano da 12 assim, ó, do lado de fora, e cabum. É verdade ou não é? Ele era assim. Aí ele teve a primeira crise, e eu queria que vocês lessem. Você pode abrir tua Bíblia, Jeremias 12:5. Esse aqui eu queria que vocês lessem, porque eu queria que vocês deixassem guardado aí na Bíblia de vocês. Se você não tem Bíblia, eu leio para vocês. Deus disse assim para Jeremias: se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não se sente seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Agora presta atenção nisso: não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Eu acho muito interessante, porque às vezes a gente é assim: Senhor, eu não estou aguentando mais isso e aquilo, e Deus diz assim para você: rapaz, presta atenção no que eu vou te dizer. Se você não está aguentando uma coisinha só, os camaradas que está pesando nas suas costas, que estão correndo a pé, como é que você vai correr com os caras que estão a cavalo? Deus quer cabra macho,
chega de mimizinho. A gente, numa boa, a gente é frouxo. Porque qualquer coisinha a gente está lá, Senhor, eu não quero mais brincar, dá a bola aí que eu não quero brincar mais. Ah, Senhor, eu vou desistir, eu jogo tudo, eu jogo a toalha. Senhor, os ímpios estão prosperando, e eu que faço a tua vontade, estou me lascando. Como assim? Foi a segunda crise de Jeremias. Aí, segura que lá vem a paulada. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nos ama. Ele não vai passar a mão na nossa cabeça. Ele não vai ficar assim, filho, coitadinho de você, ó, eu estou vendo. Ele não poupou nem o filho dele. E a Bíblia diz que ele foi aprimorado, aperfeiçoado na dor. Se Jesus, o Filho de Deus, foi, quanto mais eu e você. A resposta, olha os argumentos que Jeremias usa. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca festejei com eles, sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Jamais fui para a rave, jamais fumei maconha, jamais fiz aquilo outro. Aí ele continua, ele não para. Porque é permanente a dor e a minha ferida é grave e incurável, Senhor. Porque te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham. Por que, Senhor, que a provisão não vem? Por que secou? E eu vejo os ímpios com água. Por que, Senhor? E Deus diz assim: se você se arrepender, Jeremias, eu o restaurarei, para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, serás o meu porta-voz. Deixe este povo, agora presta atenção, voltar-se para você, mas não se volte para eles. Nessa noite eu quero terminar dizendo para vocês uma coisa que é uma verdade de todos nós. Muitos de nós, nos momentos de crise, a gente olha para o mundo, como o salmista muitas vezes, Senhor, olha o ímpio prosperando, e eu estou aqui, como pode, Senhor? Muitas vezes a gente tem uma ação almática, é a nossa alma se derramando, é a nossa alma reclamando, é a nossa alma, beleza, mas que é exemplo do salmista, que no final o homem espiritual ressurge e diz: mas eu sei quem é o meu Senhor, eu sei quem eu sou, eu não sou um número, eu não sou um nome que me atribuíram, um derrotado, um vagabundo, eu sei quem eu sou. Que nessa noite, o Espírito Santo confirme no teu espírito quem você é. Um homem chamado desde o ventre da tua mãe. Um homem que, independente se o teu nome significa alguma maldição, porque tem muitos nomes que têm significados horríveis. Eu quero terminar dizendo para você aquilo que diz em Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha branca, escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Deus tem um nome para você e para mim, e esse nome, é um nome que está escrito, esse nome tem uma origem, tem um meio e tem um fim, porque Ele é o alfa e o ômega, e Ele tem um propósito que Ele colocou para a tua vida, mas Ele nunca vai te obrigar a você cumprir esse propósito, Ele nunca vai te obrigar, como Ele não obrigou Jeremias, independente se você é novo, se você é velho, se você está bem, se você está mal, se você está longe ou se você está perto, importa é o que você quer hoje, que eu e você, que a gente possa se arrepender, de muitas vezes a gente reclamar, de muitas vezes a gente dizer: Senhor, por quê? Por quê? Por que que chega de porquê? Chega de porquê, eu falo isso para mim, eu falo isso para minha alma, como o salmista fala: por que você está assim, alma? Por que você se aborrece tanto? Por que você se indigna tanto?
Esse mundo jaz no maligno. Só que eu sou peregrino nessa terra e você também é. O que são 70 anos, 80 anos da vida de um homem comparado à eternidade? Se tanto luta para esse mundo, e o homem é tão tolo, que ele luta, ele faz tanto para alcançar números, mata, pisa, e depois que alcança, e daí? Sabe o que acontece? Nada. Alguns acordam, outros dizem assim, ainda não é o bastante, eu preciso de mais. E o estrago continua. Nós somos chamados para algo diferente. Um dia a gente vai ter o nosso nome. A gente vai saber o nosso nome, porque nosso Pai já sabe. Mesmo que você não saiba o teu nome, Deus quer trabalhar e fazer com que você viva essa direção, porque existe algo profético sobre as nossas vidas. Do mesmo jeito que Jeremias foi chamado para ser um grande homem de Deus, vocês também, todos nós também. Todos nós também. Mas no que Deus vai me chamar? Vai me usar? Não sei. Mas é algo de evidência? Deus não trabalha assim. Presta atenção, essa matemática é a matemática do mundo. Porque a matemática de Deus, o maior é o que mais serve. Essa é a matemática. Na matemática do mundo, o Facebook do maior é o que menos tem seguidores. Na matemática divina, o maior é o que tem menos seguidores, é o que tem menos likes. Na matemática do homem é essa, mas da de Deus não é. Jesus, eu acho que era o cara que mais teve dislike no mundo. Todo mundo dava dislike nele. Só que ele é aquele que trouxe a divisão na história, que fez um novo pacto, que trouxe para nós a divisão da nossa vida. Foi esse que era grande e se tornou pequeno para cumprir o propósito de Deus. Que eu e você possamos nos despojar dos números, dos nossos nomes, para aceitar o dele, e que a gente possa cumprir o propósito que ele nos põe, agora não, desde o ventre da nossa mãe. Eu queria te convidar a baixar a cabeça e fechar os teus olhos.